Sabe, né, o Tati, que ontem a gente falava sobre a história do Vini, né, tentando entender as razões para a perseguição do Vini, e tem algumas teorias, a gente falou, provavelmente a resposta seja uma soma de todas elas, mas né, a gente ficou com aquela sensação, e eu citei a história do Mbappé, né, que aqui no Brasil é visto por muita gente como o desagregador do vestiário, o cara que acaba com o vestiário. Porque, assim, existe aqui uma, né, a história do Neymar, e aí os defensores do Neymar jogam toda a tinta no Mbappé, e toda a carga em cima dele, que a responsabilidade é dele, ele que destrói o ambiente e tal. E aí eu te perguntei se isso acontecia em Madrid, você disse que não, e ontem foi mais um exemplo disso, né, o Tati, porque ele é o cara que vai ter uma postura de liderança, é o cara chamado para entrevista, e é o cara que chega para tentar dar uma acalmada na situação, né, Tati? É, isso mesmo. Assim, André, ontem era um momento bastante delicado para o Real Madrid decidir quem seria o jogador que falaria na entrevista coletiva prévia, né? Tinha que ser um jogador com autoridade, ou dentro ou fora do campo, suficiente para superar esse momento e para passar as mensagens que o clube e o elenco queriam que fossem passadas, né? Geralmente esses caras são os capitães, mas o Carvajal está se recuperando de lesão, a gente não sabe se ele vai jogar hoje. O Courtois tem falado bastante, que é outro que costuma assumir esse tipo de broncas. O Fede Valverde atravessa um momento também complicado, então não escolheram ele. E o outro capitão é o Vini Júnior, que até para dar certa preservada, né, não colocaram ele para falar nessa prévia do jogo. Vamos ver se hoje, depois do jogo, dependendo como as coisas aconteçam, se a gente escuta o Vini falar. E aí achei interessante a escolha do Kylian Mbappé, porque é um cara dos poucos que não foram vaiados no Bernabéu, dos poucos que a torcida, acho que nesse momento, escuta, né? Tanto a torcida como a opinião pública. E achei interessante a escolha do Real Madrid e a postura do Mbappé, né, André? Acho que o Mbappé sempre é um cara que, quando ele vai dar entrevista, ele é muito enfático e sincero nas respostas, né? E eu acho que ontem ele cumpriu o papel que se esperava de um jogador que chega para assumir responsabilidades, né, dentro do Real Madrid. O Mbappé quer ser um dos líderes do Real Madrid, o Mbappé quer fazer história no Real Madrid, e nesse momento ele é um cara que está sendo ouvido. Então eu acho importante ele ter falado e saiu em defesa do Vinícius, falou sobre a saída do Xabi Alonso, falou sobre a chegada do Arbeloa, sobre as decisões do clube. Enfim, foi uma entrevista bem interessante do Kylian Mbappé. A gente tem aqui algumas palavrinhas dele. Nós temos um outro vídeo muito interessante que envolve o Vini. Mas, assim, eu vou colocar a palavra do Mbappé falando sobre o Vini, e ela vem na sequência de uma resposta que o Mbappé fala assim, ó, se é para vaiar um jogador, tem que vaiar todo mundo, porque todo mundo faz parte do grupo aqui. E ele estava comentando sobre as vaias do Vini, né? Vai vaiar o Vini? Então vaia todo mundo. E aí, na sequência, ele ainda repetiu mais e falou um pouquinho mais do Vini. Solta pra gente aí, Piero, por favor. Bernabéu tenía que haber pitado a todo el equipo. Pitaron sobre todo a Vinicius Junior, sobre todo los 90 minutos. Yo pienso en primero a Vini, porque Vini no es la culpa de Vini si no jugamos como jugamos ahora. Es la culpa de toda la plantilla. Por eso que yo hablaba de eso. Y es la única cosa que yo tengo que decir al madridismo, de no coger un jugador y le sacarle la plantilla para pitar solo. Si tú hay que pitar, lo entiendo perfectamente, que pita a toda la plantilla. Y nosotros tenemos que aceptar eso en nuestro trabajo a nosotros, y nosotros lo hacemos y hay que cambiar la situación. Y eso lo sabemos. Pero no hay que coger algunos para decir que es la culpa de este, la culpa de este. No, la culpa es de todos nosotros. A nosotros hay que cambiar la situación y vamos a hacerlo porque somos jugadores de Real Madrid. En el Real Madrid siempre hay momentos así y hay que cambiarlo. Y sobre esto, perdona, quería insistir en que vimos a Vini afectado. ¿Cómo le viste tú? ¿Cómo le has visto? ¿Has podido hablar con él? ¿Cómo está Vini? Al final, Vini, como tú, como ella, como todo el mundo, es una persona, un humano. Es normal que te toca cuando gente habla mal de ti. A veces es justo, a veces no es justo. Pero Vini es un grandísimo jugador y es un hombre
increíble, tengo la suerte de conocerlo, tengo mucho cariño por él y yo pienso que es nosotros como equipo que tenemos que protegerle mejor. Yo también tengo que protegerle mejor para que no esté en esta posición que está solo contra la gente. Él tiene que saber que nunca va a ser solo aquí en el Real Madrid. Todos los jugadores, toda la plantilla, todo el club está con él siempre. Vamos a protegerle, cuidarle para que nos dé la mejor versión, porque cuando Vini está a su máximo nivel es un jugador de alto nivel e uno de los mejores del mundo. Tá aí a postura do Mbappé, assumindo liderança, protegendo o Vini, né? E o Arbeloa também falou sobre o Vini. Vamos colocar o Arbeloa falando do Vini, que aí a gente vai falar mais um pouquinho da situação. Agora o técnico do Real Madrid. Lo que quiere y lo que yo espero, quiero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y por supuesto a Vinicius, ¿no? Es un chico que lleva escribiendo su historia en el Real Madrid muchos años, lo dije el otro día, nos ha dado 2 Champions y nos ha dado noches mágicas, excepcionales. Y yo creo que necesita el Bernabéu para dar su mejor versión, porque es un chico con un corazón enorme, es muy emocional, su fútbol también lo es y bueno, creo que él quiere a este escudo, quiere a la afición y bueno, la quiere de su lado y yo como entrenador pues me encantaría mañana un Bernabéu que esté al lado de Vinicius y de todos sus jugadores. Un poquito más de tranquilidad. A Vinicius. Quizá, gracias. Hombre, yo no sé si ha quedado muy claro. Vinicius va a estar en el campo siempre que esté disponible y siempre que rinda como él sabe hacerlo, como lo está haciendo. Creo que es un jugador absolutamente extraordinario y me he repetido mucho, no sé cuántas ruedas de prensa llevamos ya. 4 o 5, ¿no? Bueno, unas cuantas. Es un futbolista fantástico, un jugador excepcional, de los que quiero que tenga el balón cuantas más veces mejor en el pie, porque es muy desequilibrante. Yo, como entrenador del Real Madrid, si quiero tener opciones de ganar títulos, necesito a Vinicius. Lo necesito en el campo, no fuera de campo. Vocês entenderam aí, né? Teve uma perguntinha no final falando, tem alguma chance de você tirar o Vinícius para preservá-lo e tal? Ele falou, hã? Tirar o Vinícius? Tá maluco? Não. Se ele estiver disponível, ele vai jogar porque ele é muito bom. Assim, o Tati, tá aí o treinador saindo em defesa dele, trazendo confiança para ele. Antes, o Mbappé assumindo uma postura de liderança, trazendo apoio para ele, protegendo o Vini. Agora, uma coisa a gente precisa falar, precisa estar bem clara. O Vini, muitas vezes ele é perseguido por outras razões. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas que tem gente que corre atrás do Vinícius e persegue o Vinícius pelo comportamento dele, por outras situações que a gente sabe, que eu não vou entrar aqui, senão daqui a pouco sai a turma aí do esgoto e vem atrapalhar aqui. Mas, enfim, todo mundo sabe que existe um tipo de perseguição relacionada ao Vini. Todo mundo sabe. Agora, também tem uma que é muito direta. A bola. E ele precisa jogar mais. Ele não marca um gol aí nesse estádio desde outubro. Então, assim, o Vini também tem que corresponder, né, Tati? André, eu acho que as coisas elas vão muito uma junto com a outra, né? Por aqui se diz qual foi o último grande jogo do Vinícius. Talvez tenha sido aquele hat-trick contra o Dortmund lá em 2024, antes da cerimônia da Bola de Ouro, né? Eu acho que aquele foi um ponto que a gente precisa trazer em contexto. Estamos falando de um jogador com uma expectativa e muita gente com uma expectativa de algo que não aconteceu. E depois daquilo é normal que mentalmente, psicologicamente ou qualquer coisa que a gente queira colocar como, afete o jogador e o jogador precisa de um tempo para voltar, né? Depois daquilo, o Vinícius volta, tem momentos bons, mas eu acho que ele não consegue encontrar regularidade. O Ancelotti sempre dizia, o jogador ele muda de patamar quando ele consegue ser regular. E o que o Ancelotti conseguiu fazer com o Vini é transformar o Vini, um jogador que tinha momentos, quando ele chegou muito jovem no Real Madrid, em um cara regular. De 2022 a 2024, o Vinícius foi decisivo em praticamente todos os jogos com o Real Madrid. Então ele teve 3 temporadas de ser absolutamente decisivo e regular.
Depois ali do finalzinho de 2024, eu acho que o que acaba indo para o Vini é a regularidade. E aí, um torcedor que se acostumou a um jogador que marcava 20, 24 gols por temporada, que participava de 40 gols por temporada, diminuir isso, né? Isso quer dizer que o Vinícius só fez jogos ruins depois disso? Não. Inclusive, nessa temporada, o Vini tem 6 gols e 7 assistências. Ele participou de 13 gols do Real Madrid. Isso não é nada, isso é algo. O ponto é que o torcedor do Real Madrid se acostumou com o Vini decisivo em todos os jogos. E é isso que ele não voltou a conseguir. Então, evidentemente que ele tem que dar um passo à frente em relação a jogo. E eu acho que é importantíssimo que o Arbeloa chegue e dê essa confiança ao Vinícius, porque antes da chegada do Arbeloa, o Vini somava 5 jogos consecutivos sendo substituído. Em jogos que ele merecia e em jogos que ele não merecia. O Vini essa temporada foi a temporada que ele foi mais substituído em campo, sendo que é um jogador que costuma subir de rendimento depois dos 60 minutos, quando o marcador dele está cansado. Então, tem vários pontos pelos quais a gente pode apontar. Evidentemente, o nível do Vini, que não é aquele regular das 3 melhores temporadas dele no Real Madrid, mas também tem o contexto extra-campo, né? O que aconteceu com o Real Madrid nesse período. A chegada do Mbappé, a mudança de estilo de jogo, a falta de confiança do treinador que saiu. Então, são vários pontos. Como eu disse ontem, André, eu acredito que esse jogo seja um jogo de um ponto de inflexão pro Vinícius e pro torcedor do Real Madrid. Eu acho que a partir de hoje a gente vai poder ter uma ideia melhor do que o Vini faz em relação a momentos ruins, agora diretamente com o torcedor dele, e o que a torcida do Real Madrid faz em momentos que tá todo mundo pedindo para apoiar. Então agora eu acho que é um momento de entender para onde vai essa história, André. E como eu falei aqui agora há pouco, é ano de Copa do Mundo, tá? Então, a gente vai sempre relacionar os atletas que são aí candidatos a estarem na Copa com o desempenho na seleção brasileira. E o Vini é um desses que a gente gostaria de ver na seleção brasileira jogando como o Vini, que um dia já jogou no Real Madrid e foi desequilibrante, porque na seleção ele nunca teve um momento desse, né? Ele teve alguns jogos assim, mas nunca teve um momento de que, caraca, cara, o Vini tá pegando a bola e tá colocando no bolso e tá deitando. Então, também na seleção brasileira, o Vini precisa ser cobrado, porque é justo, a gente sabe que ele pode entregar. Ô, Tati, ontem viralizou um vídeo, e eu queria que você falasse pra gente o tamanho disso aí na Espanha, porque a gente sabe que aqui no Brasil, cara, qualquer coisa que envolva Vini e alguns outros nomes, aí Neymar nem se fala, mas tem alguns nomes que quando fala de qualquer assunto repercute bastante. E ontem tem um vídeo deles chegando para o treinamento, eles, Arbeloa e Vini, falando ali, o papo ele parece ser de alguns jogadores que se atrasaram ou se atrasam com frequência, não sei. E aí o tipo de punição que esses jogadores deveriam ter. E o Arbeloa pergunta pro Vini. O Vini fala, olha, vamos ver o vídeo aí. Vamos ver o vídeo, ô Piero. E aí, se faltar alguma explicação de contexto, a gente mostra. Enfim, o Vini falando... André, termina aí, depois eu trago o contexto. Não, é só porque assim, tem uma galera que não consegue ler a legenda ali e tal, e o áudio realmente está muito ruim. Mas é assim, o Vini fala, olha, eu acho que tem que ser multa. Aí o Arbeloa fala assim, cara, você é capitão. Ele não é o capitão, né? Mas ele é um dos líderes do grupo, enfim. O terceiro capitão, né? E atrás dele tem o Carvajal, o Courtois e aí ele, né? Não, Carvajal, Valverde, Vini e Courtois. Tá, isso, beleza. A ordem é essa. E aí ele fala, não, tem que ser multa. Ó, você é capitão, então vai ser multa. O que aconteceu, Tati? Para começar, a gente nunca vê a entrada dos jogadores para treinar no campo. Quando a gente sai para gravar as imagens, eles já estão treinando, André. Mas ontem, como o Real Madrid fez uma homenagem às vítimas do acidente de trem que aconteceu no sul da Espanha, com mais de 40 mortos, eu acho que já eram os últimos números que eu vi. É um ponto muito triste que está afetando muita gente aqui na Espanha. O Real Madrid deixou a gente sair um pouquinho antes para gravar as imagens dessa homenagem, né, desse minuto de silêncio.
E aí a gente conseguiu ver os jogadores entrando em campo. E aí tem essa imagem do Vini conversando com o Arbeloa. Depois da entrevista coletiva, perguntaram ao Arbeloa sobre essa conversa. E o Arbeloa falou, é que hoje a gente acabou chegando mais cedo, tinha que sair para treinar mais cedo, e aí tinha os jogadores que estavam se enrolando e tal, e aí eu comecei a conversar com o Vini, porque eu saí com ele, isso. Mas foi em tom de brincadeira, em tom de, tu é o capitão, então decide aí, se virem para decidir e tal. O Arbeloa trouxe esse ponto, assim, de que, enfim, não era nada muito sério, até porque, André, mudou o técnico, mudam as regras do vestiário, né? Agora, com o Xabi Alonso existiam determinadas regras, com multas já estabelecidas por valores, por atraso, por não sei o quê. E que era bem rígido, né, Tati? Bem rígido, O Xabi Alonso era um cara muito controlador, né? Isso, bem rígido. E agora com o Arbeloa, provavelmente algumas questões de decisão de o que é que vai ser multado ou não vai ser multado, eles ainda devem estar tomando. Então eu acho que foi muito nessa linha aí. Mas é um ponto que eu já trouxe aqui muitas vezes, André. Se esse vídeo tivesse sido o Arbeloa conversando com o Fede Valverde, não teria viralizado da forma como viralizou. Mas como ele estava conversando com o Vini, viraliza da forma que viraliza. E assim, eu não sei se eles estavam brincando ou não, pelo tom ali não parece ser uma brincadeira, mas o que eu acho que a gente tem que entender de contexto é o seguinte, o Arbeloa é apaixonado pelo Vini, o Arbeloa é o Vini dentro de campo resolvendo para ele, e o Vini, pelo menos do treinador, eu imagino que ele tá com essa moral, e vamos ver hoje como é que vai ser o comportamento aí do Bernabéu, né, Tati? Isso, o Arbeloa chega, André, na linha do que... Teve uma entrevista recente do Zidane para um podcast na França, que viralizou aqui na Espanha, que perguntam para ele sobre a questão no Real Madrid da relação dos técnicos com os jogadores. E o Zidane diz, basicamente, né, resumindo, não vou falar palavras exatamente que ele falou, mas cara, no Real Madrid, se tu não entender que tu tem que ter uma gestão com esses caras, tu vai te dar mal. Basicamente é isso. Ele disse, quando eu cheguei lá em 2016, eu peguei um vestiário que tinha um monte de gente grande, que tava uma bagunça que eu precisava organizar eles. Eu sentei eles e falei, cara, vocês querem ganhar? Vamos todo mundo para ganhar. E o Arbeloa é muito nessa linha, assim. Ele chegou, defendeu o Vini, defendeu o Valverde, defendeu o Bellingham, defende o Mbappé, defende o Camavinga. Ele sai em defesa de todos os jogadores do elenco dele. Então, se alguém tá precisando de confiança, com a chegada do Arbeloa, já não é um problema, porque ele vai botar os caras lá em cima.